Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é dessa gola com capuz, é bem facinho de fazer. Fiz essa aqui ó na videoaula, na cor cinza, e fiz essa verde aqui também, ó, já tinha feito essa verde. Ela é bem econômica, tá? Ó, eu gastei um novelo e mais um pouquinho de outra, então ela é bem econômica e é bem facinho de fazer. Espero que vocês gostem, assistam a videoaula até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar e já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Eu vou usar a lã molê da Círculo, o tex dela é 500, agulha de crochê número 6, tesourinha e fita métrica. Eu vou começar aqui ó com uma laçadinha, torço o fio. Com a agulha, ó, eu puxo aqui nessa laçadinha. E eu vou fazer aqui 80 correntinhas, tá? Bem larguinha, não vou deixar muito apertada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Terminei aqui, ó. Fiz as 80 correntinhas. Na minha pontuação, sem esticar, ficou 57 centímetros. Caso você trabalhe aí com uma outra espessura de lã. Então, agora, ó, eu vou segurar aqui. Vou puxar aqui, ó, o fio bem certinho pra gente fechar. Ó, vou puxar aqui bem certinho. Pra gente fechar e ficar do lado certo, tá? Então, eu chego aqui, ó. Vou vir aqui na minha primeira corrente. Vou pegar só essa alcinha aqui e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. A gente vai começar a trabalhar em círculo agora. Essa vai ser a gola. Então, agora o que vamos fazer aqui, ó, alongo um pouquinho, laço o fio, volta aqui no mesmo ponto, eu já vou deixar esse fiozinho aqui, vou trabalhar por cima dele para ficar um arremate bem certinho. Ó, vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um meio ponto alto. Vou soltar aqui as 3 laçadinhas de uma vez. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó. Pego só essa alcinha, meio ponto alto. Vou na próxima, meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz até o último ponto. Se você achar mais fácil para você, ó, você pode colocar um marcador no último e no primeiro ponto, tá? Para não se atrapalhar aqui. Ó, fiz aqui no último o meio ponto alto, então você confere para ver se tá tudo do lado certinho, para não emendar aqui, tá? Ele torto, vai ficar retinho. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, fecho aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, alongo esse fio e vou aqui, ó, nesse próximo ponto e faço um meio ponto alto. Então, eu sei que aqui vai ser o meu primeiro ponto que eu vou fechar depois. Vou colocar um marcador também, tá? Se você achar que não tem necessidade, mas pra gente não se atrapalhar com esse pontinho que fica aqui. E agora, eu vou laçar o fio, ó, e só na alcinha de trás eu vou fazer meio ponto alto. Laço o fio, ó, só na alcinha de trás, meio ponto alto. E vou fazer assim para cada pontinho. Solta as 3 laçadinhas de uma vez. Então, vou fazer meio ponto alto para cada ponto, somente nessa alcinha, ó, de trás. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Laço o fio, venho aqui onde está o meu marcador, ó, só na alcinha de trás e faço meio ponto alto. Eu vou tirar o marcador e colocar no próximo ponto, para eu saber que esse foi o último ponto. Vou vir aqui onde está meu marcador, ó, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Dou uma leve alongada nessa alcinha, laço o fio, ó, venho aqui nesse ponto, ó, no próximo ponto só na alcinha de trás e faço meio ponto alto. Então, já vou tirar o marcador e colocar aqui, ó, nesse meu primeiro ponto. E continuo, ó,
com meios pontos altos somente na alcinha de trás. Assim eu vou fazer toda a altura da gola. Aí vai depender o tamanho da gola que você quer, tá? Ó, eu fiz aqui 1, 2 carreiras, estou fazendo a terceira carreira. Eu vou fazer aqui até 15 carreiras, vou ver o tamanho que vai ficar. E se eu achar que tem necessidade de aumentar mais um pouquinho, tá? Eu faço mais, senão vai ser só as 15 mesmo. Então, eu vou terminar o meu aqui de vocês vão fazendo aí e eu já volto pra falar se 15 deu certo ou eu aumentei, tá bom? Já volto pra falar quantas carreiras eu fiz. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fechei com ponto baixíssimo. Eu fiz aqui as 15 carreiras e na minha pontuação aqui, ó, e com a linha que eu tô usando e a agulha, ficou medindo 20 centímetros de altura. Eu acho que esse tamanho já tá um tamanho bom pra uma gola, tá? Ó, já vai ficar bem fofinha. Então, vou vir aqui, vou cortar esse pedacinho de fio. Porque a gente vai fazer o capuz do outro lado. Ó, cortei aqui, vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. E vou arrematar ele, ó, entre os pontinhos aqui de trás. Vou dar um nozinho pra ficar bem seguro. E vou caminhar por vários pontinhos. Depois eu termino esse arremate, ó, deixo aqui bem certinho. Agora, a gente vai virar aqui do outro lado. Eu já coloquei aqui o marcador, ó. Eu deixei essa parte que fica esse risquinho aqui, que é onde a gente começou e terminou as carreiras, fica um risquinho. Então, eu vou deixar pra trás. E aí, eu contei 20 pontos, ó. De um marcador até o outro tem 20 pontos. Que vai ser a abertura aqui, que vai ficar o rosto no capuz, tá? Se você quiser fazer um pouquinho menor, pode também. Tem um outro que eu fiz com 12 pontos, mas esse daqui eu vou fazer com 20 pontos. Então, eu vou começar a trabalhar deste lado. Vou pegar aqui o fio, deixo um pedacinho e vou vir aqui, ó, sem ser nesse ponto que eu coloquei o marcador, vem aqui no próximo. Então, posso pegar, ó, essas duas alcinhas. Vou puxar aqui o fiozinho, faço aqui uma correntinha para segurar esse ponto. Deixo esse fiozinho aqui porque eu já vou trabalhar por cima dele. Dou uma alongada aqui nessa laçadinha, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço um meio ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto e vou fazer um meio ponto alto. Espera aí que esse ponto tá um pouco mais apertadinho. Ó, vem aqui no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Já escondo esse fiozinho aqui, ó. Já vai ficando o arremate certinho, ó. Passa aqui por dentro, ó. Então, fica as duas alcinhas do ponto. Puxo o fio, meio ponto alto, ó. Solto todas as laçadinhas de uma vez. Eu vou fazer assim até chegar no próximo marcador. Comecei aqui, ó, um ponto antes do marcador e vou fazer aqui até chegar, ó, no próximo marcador e já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, onde tá o próximo marcador. Vou fazer uma corrente, vou virar a peça, laço o fio e venho aqui entre um ponto e outro, ó. Entre um ponto e outro eu coloco a agulha, ó, vai ficar 3 alças aqui em cima. Puxo o fio e faço meio ponto alto. Laço o fio novamente, ó, entre um ponto e outro, meio ponto alto. Laço o fio, venho aqui entre um ponto e outro, meio ponto alto. A correntinha, tá? Não vai ser contada como ponto. E, ó, vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Meio ponto alto entre um ponto e outro. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, fiz aqui neste ponto e vou fazer aqui, ó, no último espacinho. Fiz o meio, aqui não, aqui foi onde fiz a correntinha pra subir, tá? Então, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou virar a peça e vou começar novamente, ó, laço o fio, vem nesse primeiro ponto,
e faço aqui meio ponto alto, ó, no primeiro espaço. Laço o fio, venho no meio, ó, entre um ponto e outro, meio ponto alto. Eu já posso tirar aqui, ó, os marcadores, porque eu usei o marcador só para separar aqui a quantidade de ponto que eu ia pular. Agora, eu vou fazer esses mesmo ponto, ó, carreirinhas de vai e vem, sempre meios pontos altos, ó, entre um ponto e outro. Quando chegar lá no finalzinho, faço uma correntinha, viro a peça e continuo fazendo a próxima carreira, tá? Eu vou fazer assim, ó, por toda a altura do capuz. Então, a gente começa a contar, ó, dessa carreirinha aqui, tá? Que foi a primeira carreira que a gente começou deste lado. Aí, então, ó, eu vou fazer aqui um total de 26 carreiras, tá? Que já foi uma outra que eu fiz e deu uma altura legal pra cabeça. Eu vou fazer 26 carreiras, vocês vão fazendo aí a altura que vocês acham que fica legal. Vocês vão fazendo até uma altura, coloca um marcador pra fechar, coloca na cabeça pra medir certinho. Às vezes, o seu ponto, né, dá uma diferença, precisa de mais ou menos carreira pra dar altura. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e depois eu já volto aqui para continuar com vocês. Voltei aqui, ó, só para explicar mais uma vez aqui o finalzinho para vocês. Então, vou fazendo aqui em cada espacinho, ó, meio ponto alto. Já estou quase no finalzinho. Ó, em cada espaço, meio ponto alto. Solta as 3 laçadas de uma vez. Vem aqui, ó, meio ponto alto. Então, o que eu não expliquei lá no primeiro, ó, é que bem aqui, ó, eu tenho que fazer um também, tá? Então, eu laço o fio, ó, vem aqui no meio e faço também um meio ponto alto, para ele ficar retinho assim. Faço aqui, ó, uma correntinha mais alongada, viro a peça, laço o fio e venho aqui, ó, no meio e novamente faço meio ponto alto. Assim, ó, vai ficar retinho. O primeiro que eu fiz, ó, eu pulei esse daqui, né? Era pra eu ter feito um pontinho aqui no meio também, ó, mas não tem problema. Eu vou deixar assim, porque quando a gente for fazer a carreirinha aqui em volta de meios pontos altos, já vai ficar aqui certinho, tá? Então, é assim, eu voltei só pra mostrar esse detalhinho pra vocês. Vou continuar fazendo o meu e já volto. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Eu fiz aqui as 26 carreiras, tá? E ficou medindo aqui 25 centímetros e meio na minha pontuação. Dessa primeira carreirinha aqui, ó, até aqui a carreira de número 26, tá? Aí depende aí o tamanho que você quer, né? A altura do capuz. É só ir medindo. Ó, agora eu cheguei aqui no finalzinho. Como que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma correntinha para prender bem esse pontinho. E como esse lado aqui vai ser o lado direito, ó, porque é o lado que ficou aqui na gola, esse trabalhadinho, a gente vai fechar aqui em cima do lado do avesso. Então, a gente vira aqui ao contrário, ó. Você pode virar a peça inteira, tá? Pra ficar fácil, caso você queira. Ó, virei a peça aqui. Eu vou virar assim, ó, pra ficar mais fácil pra esse lado. A gente vai costurar aqui, fazer uma emenda com pontos baixos. Então, eu fiz aqui, ó, uma correntinha, né, no primeiro, ó, pra fechar aqui, né, pra ficar bem fechadinho. Então, vou vir aqui, ó, no primeiro espacinho e venho aqui lá do outro lado também, ó, no primeiro espacinho. Puxo o fio e faço aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. E pra fechar, eu vou fazer assim até o finalzinho, ó. Vem aqui, entre esses pontos, lá do outro lado, ó, entre o próximo ponto. Fecho com um ponto baixo. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Se você deixar bem juntinho, ó, fica bem fácil, só de colocar a agulha, você já consegue achar o espaço certinho, ó, de onde você vai fazer o ponto baixo. Então, aqui, ó, entre um ponto e outro, dos dois lados, faço um ponto baixo. E eu vou fazer essa carreirinha de ponto baixo
até chegar aqui, ó, no finalzinho. Vai ser a parte que eu vou fechar aqui pra ficar o capuz certinho. Então, eu vou terminar o meu aqui, ó, um ponto baixo pra cada espacinho e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, venho aqui no penúltimo espaço, um ponto baixo, e aqui no último, ó, dos dois lados, um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar aqui um pedacinho do fio. Puxo, ajusto bem, e vou esconder esse fiozinho aqui por alguns pontos, dar um nozinho para ele não soltar. Depois o excesso eu posso cortar, tá? Depois eu termino de esconder, ó. E aqui a gente costurou, olha como fica aqui, bem certinho. Então, já pode virar a peça, ó. E o capuz, ó, já tá ganhando forma. E depois a gente arruma bem certinho. Agora, ó, depois do capuz já fechado, a gente vai fazer a última carreira aqui, ó, de meios pontos altos em volta do capuz e aqui nessa parte da gola. Então, vou pegar o fio, ó, vou vir aqui, eu vou começar aqui, ó, bem aqui no primeiro ponto. Ó, esse aqui é o ponto que começa a gola, esse aqui é o ponto que começa a gola, então vem aqui, ó, no primeiro ponto da parte que começa o capuz, né? Então, vem aqui no primeiro ponto que começa a gola, vou puxar aqui esse fio, faço aqui uma correntinha para prender o fio e vou começar a fazer meios pontos altos. Dou uma alongada aqui no fio, ó, vou voltar aqui no mesmo espaço, vou fazer um meio ponto alto. Pego esse fiozinho e deixo aqui que eu vou trabalhar por cima dele, para já ficar aqui um arremate certinho. Ó, laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço meio ponto alto. Laço o fio, ó, vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto. E eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto para cada pontinho nessa parte da gola, até chegar aqui, ó, no início do capuz. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, onde vai iniciar a parte do capuz, ó. Fiz meio ponto alto para cada pontinho nessa parte da gola. Agora, ó, eu vou vir aqui e vou começar a fazer, ó, nesses pontos aqui da lateral da gola. Então, vem aqui, ó, nesse primeiro espaço e faço aqui um meio ponto alto. No próximo espaço, um meio ponto alto. Vou fazer com o ponto bem larguinho, para fazer um ponto, ó, em cada espaço. Se o seu ponto for mais apertado, tá? Mesmo que seja com uma agulha grossa assim, e precisar fazer um espaço com um ponto, meio ponto alto e outro espaço com dois, não tem problema, tá? Só não deixa ficar embabadado. Então, vou fazer um com ponto bem folgadinho, ó, pra ficar aqui retinho. Não vai ficar embabadado, nem vai ficar repuxado. Eu vou fazer assim por toda a volta do capuz, até eu chegar aqui, ó, onde eu iniciei. Quando eu chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o fio, arrematar aqui na parte de trás e já vou voltar aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha só. Uma gola com capuz, bem quentinho agora pro inverno. Aqui atrás, ó, você pode abaixar aqui essa pontinha, pode deixar assim mesmo. E fica uma gola, ó, quentinha pra você passar aí os dias de inverno. Eu fiz esse aqui, que eu gravei o vídeo com vocês. E fiz essa daqui, ó, que eu já tinha feito antes. Você pode usar assim, ó, dobradinho. Ou pode usar normal mesmo. Essa daqui, ó, a distância aqui eu fiz só com 12 pontos. Então, ele ficou mais fechadinho, ó. Pode usar assim normal também. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus.
Tchau!